Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso projeto LicitaCast, o projeto de podcast em temas de contratações públicas da Comissão de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina. Queria agradecer a disponibilidade do local, dos profissionais da CAASC, da gestão da OAB de Santa Catarina e também a Comissão de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina, na pessoa da nossa presidente, doutora Camila Steiner. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, o doutor Rafael Carrara, e a gente vai conversar sobre o uso de inteligência artificial na advocacia. O meu nome é Eduardo Schiffler, sou advogado, também faço parte da Comissão de Licitações e Contratos aqui da OAB de Santa Catarina e vou fazer a mediação dessa conversa. Hoje temos aqui um convidado muito especial, o Dr. Rafael Carrara. O Dr. Rafael Carrara é advogado, especialista em Direito Público, Direito Constitucional e Direito Administrativo, especialista em Direito Tributário e Direito Aduaneiro e membro da Comissão de Licitações e Contratos aqui da OAB de Santa Catarina. Bom, é um prazer estar aqui contigo, Dr. Rafael. Para começar, vamos contextualizar um pouco do uso da IA na advocacia. Como que era a tecnologia no mundo jurídico há alguns anos? Antes dessa onda da inteligência artificial, que surgiu aí principalmente com o surgimento do ChatGPT. Tudo bem, Eduardo? Doutor, primeiro acho que um agradecimento aí à OAB Santa Catarina, por disponibilizar esse espaço, a CAASC, a nossa comissão de licitação, que já vem com esse projeto há anos, novamente estou aqui. Nossa presidente Camila, faço agradecimento a todos os membros, uma comissão extremamente atuante. Antigamente era uma tristeza, Muito papel, Uhum. Muito papel, Basicamente era tudo no papel, O que tinha de digital eram os textos dos editais, mas o restante de todo o procedimento ele era feito no papel. Então, a dificuldade era enorme, Participar de licitação, o advogado que fazia essa assessoria, ele tinha que imprimir todos os documentos, não existia essa possibilidade de se mandar por sistema, por e-mail, Obrigatoriamente, você tinha que estar presencialmente nas prefeituras, em todos os órgãos públicos, Eu que sempre atuei nessa área de licitação, rodava o estado de Santa Catarina inteiro, participando de licitação, Então, realmente, assim, a evolução que tivemos aí nos últimos 20 anos, foi estrondosa, Uhum. Uhum. A gente... eu não sou tão velho assim, mas eu cheguei a pegar também a parte do processo administrativo físico, quando era a grande maioria, Já passei por algumas situações em que, por exemplo, eu precisava me cadastrar, já tinha um processo eletrônico naquele município, eu precisava ter acesso a informações, mas eu precisava fazer um cadastro no sistema eletrônico daquele município, daquele ente. E aí, para eu fazer o cadastro, eu precisava imprimir um formulário, assinar à mão, digitalizar e enviar por e-mail para eles liberarem o meu acesso no sistema eletrônico. Eles não aceitavam a assinatura eletrônica, a assinatura digital com o certificado diretamente. Ainda bem que isso está mudando, ainda mais Sim. Com o surgimento da inteligência artificial. O surgimento, entre aspas, a difusão geral do uso de IA, principalmente aqui para a advocacia. E o doutor lembra de algum exemplo de como os advogados precisavam trabalhar na raça, na tora, quando não tinham o auxílio da tecnologia, do uso da IA? Dentro daquilo que nós estávamos falando, Na verdade, todo o processo, ele era manual, Realmente manual. A linha do tempo disso, a gente entender ali, Tivemos a Revolução Industrial, passamos para a Revolução Computacional e agora é a Revolução da Inteligência Artificial, Então, antes, o processo de licitação, há 20 anos atrás, ele era extremamente manual. Era imprimir documento, era leitura de jornal para saber sobre o edital que estava saindo, Por exemplo, nós não tínhamos os diários online, ou você assinava
o Diário Oficial do Estado ou dos municípios para saber da publicação do edital, ou você pagava uma empresa para que fizesse essa leitura, né? Então, realmente era um processo, né? O tamanho da equipe e do gerenciamento que você tinha que fazer era enorme, né? Então, assim, é que nem a gente trocar aí o processo da enxada para a máquina agrícola que trabalha sozinho, né? Então, foi justamente esse o caminho que nós tivemos aí nesses últimos 20 anos com a entrada agora da inteligência artificial. A inteligência artificial no meio jurídico, né, principalmente para a advocacia, a gente pode equiparar até o surgimento da calculadora para os engenheiros, né? A IA generativa de gerar textos, gerar imagens, analisar documento, influencia diretamente o nosso trabalho, o nosso dia a dia, né? Tanto que hoje a IA ela já faz parte da rotina de muitos profissionais. Como que o doutor vê essa mudança dentro da advocacia, especialmente na área, né, de atuação que é licitações e contratos administrativos? Eu vejo muito bem, né? Como eu citei a questão das revoluções tiveram, todas elas têm um foco principal, que é o aumento da produtividade, né? E a inteligência artificial veio justamente isso, para aumentar a produtividade do advogado do escritório, né? Então, demandas que você levava semanas e dias, hoje você consegue, com a inteligência artificial, em poucas horas, poder resolver, né? Um exemplo melhor dessa é, por exemplo, a análise de um edital, né? Então, hoje a inteligência artificial consegue analisar o edital de forma, e daí deixar bem claro, enquanto a isso, sim, bem a grosso modo, ele consegue fazer uma leitura do edital que você, de repente, perderia horas e dias para fazer, ele faz isso em questão de minutos. E com isso te traz eficiência na resposta do cliente e na demanda para poder atender outros clientes, né? Então é fantástico, né? É extremamente positivo, né? Uhum. Existem pesquisas até, principalmente lá nos Estados Unidos, as faculdades eles têm uma cultura de fazer pesquisas empíricas muito forte, né? O que distingue um pouco das faculdades aqui de direito no Brasil. Mas existem pesquisas que indicam que o uso da IA para profissionais considerados acima da média, né, aqueles especialistas em determinado tema, em relação aos profissionais que não são considerados acima da média, que são profissionais medianos ou abaixo da média, que não são especialistas em determinado tema, né, que o uso da IA tende a equiparar os especialistas com os não especialistas. E o que isso quer dizer? Não necessariamente vamos substituir os especialistas, mas os especialistas eles se beneficiam da IA num grau menor do que os não especialistas. Então a gente tem, de certa forma, uma democratização do conhecimento com o uso da IA. Porque aqueles profissionais que não são especialistas em determinado tema, agora com o uso da IA, eles conseguem se tornar capazes de atacar determinado problema, atender determinado cliente. E o que, a meu ver, é um grande efeito, né? Positivo ou não, é um grande efeito que a IA vem trazendo para o nosso dia a dia. Isso é interessante, né? Que é uma leitura da IA que muitos ficam preocupados em dizer assim que a IA vai dominar tudo, né? E eu ouvi uma frase e isso mudou minha perspectiva sobre a ideia de inteligência artificial. A frase era o seguinte: a inteligência artificial, a IA, ela é passado. E daí, por que ela é passado? Por causa que a inteligência artificial só vai te dar resultado de algo que já foi feito. Ela não cria nada novo. Quem cria algo novo somos nós, humanos, com a nossa cabeça, né? com o nosso cérebro que cria. A IA vai pegar a ideia de algum lugar que já foi feita. Então, a IA sempre vai ser o passado e nunca ela vai ser o futuro, né? Uhum. Tem outras tecnologias que estão sendo estudadas, de neurotransmissores, que buscam chegar próximo à evolução do que o nosso cérebro faz. Mas hoje a inteligência artificial, é importante isso entender, ela é sempre passado. Ela sempre vai pegar uma fórmula já existente e ela não consegue criar. Ela pega fórmulas existentes, né, em virtude que ela trabalha só em cima de algoritmos, né? Uhum. É uma reflexão interessante essa, né? De que a IA, ela é o passado, né? Porque a base de dados dela é uma base existente, né? E na visão do doutor Rafael,
que tipos de modelos de IA estão sendo mais utilizados hoje, né, na iniciativa privada, nos escritórios de advocacia, voltados ou não para licitações e contratos? A base hoje, né, de inteligência artificial, nós temos acho, 4 aí, grandes aí, que é o ChatGPT, Gemini, Copilot e o DeepSeek, né? Esses são a base do que existe melhor na inteligência artificial, né? São o que hoje tem um resultado extremamente expressivos, né? Abaixo disso, nós temos os softwares jurídicos, temos plataformas governamentais, plataformas privadas, temos robôs e temos sistemas com inteligência artificial, né? Então, é importante separar todos esses grupos, né? Porque são coisas extremamente diferentes, né? Porque aquele que trabalha com a inteligência artificial, ele utiliza de uma sistemática que quase sempre vai estar apoiada em cima desses 4 aplicativos que eu falei, né? O Gemini, o Copilot, DeepSeek e o ChatGPT, né? A única diferença é que esses programas que têm inteligência artificial, eles vão ter os parâmetros, a parametrização correta para fazer a busca correta daquilo que você precisa. Então, a grande diferença é essa, né? Esses 4 aí que o doutor comentou, eles são os LLMs, né? Eles são os motores de outros softwares, outros programas que desenvolvem suas funcionalidades, mas utilizam, né, como base o motor, que aí sim é realmente difícil de desenvolver, né? A gente vê o volume de investimento que os países estão fazendo para desenvolver as suas inteligências artificiais, né? Então, a OpenAI, o Google, o X, estão despejando dinheiros, né, nessa corrida nova que a gente tem, que é a corrida da inteligência artificial, para desenvolver os modelos, né, de IA cada vez mais robustos, cada vez mais fortes, né? Doutor Eduardo, é importante assim destacar que sempre faz uma pergunta, qual que é a melhor inteligência artificial, né? Não existe essa resposta, né? Depende daquilo que você quer buscar, né? Então, assim, Gemini, né? Ele é focado muito em cima de quem o criou, que é a Google, né? Então, assim, para buscas, por exemplo, de jurisprudências, o Gemini é excelente, né? Extremamente analítico, não sei o quê, DeepSeek, né? Algo mais abrangente, ChatGPT, Copilot, né? O Copilot, ele é muito bom, que ele utiliza o buscador Bing, então ele também tem uma busca boa em questão de jurisprudências, né? Então, assim, depende daquele resultado que você quer. Não existe uma inteligência hoje artificial que consegue te entregar um resultado perfeito, né? 100%. Assim como a escolha do profissional, né? Isso, exatamente. Cada IA tem seus benefícios, seus prós e contras, né? Nem todas são iguais. Depende muito da função que você quer dar para ela, né? O que você quer que ela faça para ti. Aí você seleciona o ChatGPT, você seleciona o Gemini, você seleciona o LM Notebook, que é uma outra, que é do Google, muito interessante também. E isso vai na tentativa e erro, né? O profissional, ele precisa testar, ele precisa tentar utilizar, aprender a usar essas ferramentas, porque é utilizando essas ferramentas que se aprende a realmente domá-las e trazer os benefícios, se tornar mais eficiente. E, inclusive, obviamente, o uso dessas IAs precisa ser um uso consciente, né? O doutor comentou sobre jurisprudência. Evidentemente, a gente vê notícias aí quase que diariamente de usos inadequados de ferramentas de inteligência artificial, principalmente na área jurídica, não só por advogados, mas também pelo Ministério Público, por juízes, Poder Judiciário, em que se utilizam de ferramentas sem o cuidado adequado e acaba passando, né, uma jurisprudência falsa, porque a IA, ela às vezes cria, ela inventa, ela é forçada a responder a algo que não existe, e aí ela tenta te convencer de que determinado julgado disse seguiu por aquela decisão, seguiu por aquele caminho. O que o doutor recomenda
a fazer nessas situações? Utilizar a ferramenta de IA para uma pesquisa de jurisprudência. O que o doutor recomenda que o advogado que está utilizando faça? Isso é um ponto importantíssimo, né? Esse é o ponto, vamos dizer assim, crucial daqueles que não defendem a inteligência artificial. Os parâmetros que a inteligência artificial ela usa dentro dos algoritmos é sempre te dar uma resposta. Quando ela não encontra, ela cria a resposta. Então, assim, a inteligência artificial não substitui o profissional justamente por causa disso. Por causa que, assim, toda jurisprudência tem que ser conferida, né? Nunca você pode confiar na inteligência artificial para te dar uma resposta para nada. Seja fazer um trabalho, seja uma impugnação, nada. Ela está te entregando um modelo de alguma coisa. Em cima daquele modelo, você precisa ter o conhecimento e buscar as referências daquilo que é feito, né? Então, assim, o importante é o quê? Buscar a referência de tudo que é dito. Artigo, artigo. Jurisprudência, então, é o que mais erra. Até por uma questão de buscas, né? Como eles utilizam um sistema de varredura para buscar jurisprudência, e os tribunais fazem esse bloqueio da varredura, então eles fazem, na verdade, buscas por sistema de sites de buscas de palavras daquilo que você encontrou. Então, vai achar de qualquer jeito. Então, assim, tem que fazer a conferência de absolutamente tudo, né? Teve um caso recente que aconteceu de um despacho de um magistrado, né, que tinha sido feito pelo ChatGPT, assim, com alegações. Porque provavelmente assessor, faltou a conferência, porque para quem olha o documento, vai acreditar que aquele documento é fiel, né? Por causa da escrita, né? Mas aí quando você começa a fazer a análise, né, dos artigos da jurisprudência, e aí você vai encontrando as falhas do que é feito, né? Então, assim, a inteligência artificial tem que ficar bem clara. Ela é uma ferramenta de ajuda, de auxílio, né? É um auxiliar, seja para o advogado ou seja para um fornecedor, mas ele é um auxiliar. O conhecimento, ele é inerente de quem está do outro lado, na frente do computador, sempre vai ser o principal, né? É que nem eu querer falar, querer fazer um planejamento de algo que eu não tenho a mínima ideia, na parte de engenharia. Aquilo que a IA me disser, eu vou entender que, ok, tá tudo certo. E daí, por isso, eu vou construir uma ponte? Não tem como, eu não tenho conhecimento técnico para isso. Por mais que ele me traga todo um modelo de passo a passo como fazer, aquilo ali não está certificado por um profissional que tem o conhecimento de dizer, não, está correto ou não está correto. Então, a mesma coisa funciona para a inteligência artificial, né? Peça, recurso, né? Não adianta você vai fazer um modelo de recurso. De repente está dizendo um monte de abobrinha, citando doutrinadores e doutrinas que nem existem, né? Então, isso existe e vai continuar a existir, né? E daí, voltando àquilo que falei, né? IA é passado e não é futuro, né? Então, ela faz uma busca de dados, né? E daí, por isso que também, assim, sistemas que trabalham já com parâmetros para definir e conseguir excluir esse tipo de coisa, são excelentes, né? Porque para você criar esses parâmetros, né, não é do dia para a noite, né? É bastante trabalho, né? Tem até a questão, por exemplo, que todo mundo fala muito, prompt, né? Use prompt para isso, prompt para aquilo, né? Eu sou da era da computação que o prompt era prompt, né? Porque, assim, você precisava, para entrar no computador, eu tinha que escrever lá, né? Windows.exe e tecla Enter, né? Que isso é o prompt. O que é o prompt? É o comando. É você dizer pro programa, pro sistema, qual é o caminho que você quer seguir. Então, o que você tem que colocar de informações? Todas as informações que você entende necessária, né? Então, prompt é o quê? É o comando que você vai dar para o sistema. E ele vai obedecer ao seu comando. A IA, ela funciona como uma ferramenta de apoio, né? Ela não é uma ferramenta que vai substituir ou que se pretende substituir o trabalho do advogado, porque ela é a calculadora do advogado, ela é uma ferramenta de apoio. O advogado ganha produtividade utilizando a ferramenta de IA, e para isso ele precisa ter, obviamente, consciência de como utilizar, saber utilizar
e ter responsabilidade. Né? A lógica da responsabilidade de quem assina o documento, ela permanece, com ou sem uso da IA. Né? Se um documento está assinado pelo advogado X, ele é responsável pelo conteúdo que está dentro desse documento. Se esse documento foi elaborado por IA, a responsabilidade da revisão é dele. Né? E isso precisa estar muito claro para um uso consciente da IA. Né? A IA, ela alucina. Né? E a alucinação é o quê? A IA indicar algo como verídico quando na verdade não é. Né? E justamente como o doutor falou, a IA, ela muitas vezes é forçada a responder dar um resultado, entregar um resultado, uma resposta inverídico. Ela quer te atender, ela quer responder ao seu comando, ao seu prompt, e ela acaba alucinando, né? E há algumas formas, né, de corrigir isso. Um dos grandes desafios das empresas que desenvolvem ferramentas de IA é mitigar a alucinação. Não existe, hoje, nenhuma IA 100% imune a alucinações. Né? O que há são ferramentas que mitigam a alucinação, como, por exemplo, ter um banco de dados próprio, né, uma curadoria, um banco de dados atualizado, por meio de programação, aquela ferramenta, quando for responder ao prompt, ela é obrigada a passar no banco de dados, então isso mitiga, por exemplo, a invenção de dispositivos de lei, porque ela passa literalmente na lei, ela passa a ferramenta na legislação, então ela pega o artigo certinho, sem inventar. A jurisprudência também, na mesma lógica, né? Então, esse tema, né, de cuidado no uso da IA, de alucinação, é muito relevante. E uma coisa importante, né, é sobre, para nós que estamos na advocacia, a questão do LGPD, né? Uhum. Então, assim, os aplicativos de inteligência artificial, né, ChatGPT, Gemini, não sei o que, se você coloca dados do seu cliente lá, ele se torna público, né? Você tem que achar ali a opção, né, para que você não... Tem uma opção lá que você coloca e que você não quer ajudar a melhorar a inteligência artificial. Porque senão essas informações vão ser públicas. E daí você vai estar ferindo a LGPD e vai estar ferindo o código de ética da OAB. Uhum. Né? Então, assim, nunca informações do cliente, do processo, mas sim informações daquilo que você quer procurar. Então, esse é um ponto muito importante e que tem que se tomar cuidado com isso, porque provavelmente, daqui a pouco, a gente vai começar a ter vazamento de dados em cima disso. Né? Eu acho que essa é a grande precaução que o advogado tem que ter ao utilizar a inteligência artificial. Com certeza. E sendo de forma prática, né, bem objetivo, doutor Rafael, como que a IA pode ajudar um advogado no dia a dia dele, da advocacia, em tarefas como leitura de editais, verificação de conformidades, gestão de prazos, elaboração de peças, documentos jurídicos? Como que a IA pode, na prática, auxiliar o advogado no dia a dia? E quais, né, dessas possibilidades o doutor entende que é a mais impactante, a mais revolucionária no dia a dia do advogado, que ele sente que a IA realmente está trazendo eficiência? Eu acho que tem duas aí que são importantíssimas, né? Leitura de edital, né, e a parte de compliance, né, de você conseguir localizar dentro do edital os problemas que tem no edital ou possíveis cláusulas abusivas que podem ocorrer. Eu acho que esses dois são principais e que foi o que mais otimizou o tempo para quem advoga na área de licitação, né? Porque os editais são enormes, né? Aí, na melhor das hipóteses, aí, 30 páginas tem um edital, né? Tem edital com 200, 300 páginas. Então, fazer a leitura disso dependia de um tempo enorme. Então, hoje, você parametrizando, você consegue fazer uma busca e encontrar os elementos que você necessita, né, para poder entender e compreender o edital. Então, acho que a otimização foi o que facilitou para a área da licitação, principalmente na leitura digital e na busca, por exemplo, de cláusulas que possam ter erro, né? Até nós estávamos conversando antes de começar o podcast, um erro normal que nós temos na área de licitação: você pega o edital diz uma informação
e você pega o anexo diz outro. Local de entrega diferente, forma de como vai ser feita a licitação, assim, então, assim, esses erros normais que acontecem, hoje fica muito mais fácil. E a questão do tempo disso, né? Então, antes, para uma análise de um edital volumoso, você levava 2, 3 dias para fazer. Hoje, em questão de minutos, horas, né? Você consegue já fazer uma análise daquilo com as informações que você consegue extrair utilizando a inteligência artificial. Essa conversa aqui me fez refletir que o uso da IA bem adequado, o uso adequado da IA, um uso generalizado, se fosse um uso obrigatório da IA, vamos passar a IA em todo documento público ou toda decisão administrativa para identificar contradições, obscuridades, né? A IA tenderia a extinguir os recursos de embargo de declaração, né? E as contradições entre documentos do planejamento da licitação. O edital diz uma coisa, o termo de referência diz outra coisa, gera insegurança jurídica. Porque a IA realmente ela faz um trabalho muito bem, né, de comparação de documentos, identificar contradições, né? E o uso da IA na advocacia, essa funcionalidade, né, ela realmente é algo a ser aproveitado. E olhando para o futuro, doutor, como que o doutor enxerga o futuro do uso da IA no direito, na advocacia, especialmente na área de contratações públicas, né, nos próximos 5 a 10 anos? Eu vejo que nós vamos caminhar rapidamente para ter grande parte da área de licitação toda voltada com a inteligência artificial. Vamos ter sistemas customatizados, né, para essa área que vai facilitar a vida de uma forma enorme, né? Então, assim, hoje está muito cru, porque quem está hoje trabalhando na criação e desenvolvimento desses sistemas, né, ainda não possui todas as informações ou tem parte delas, mas daqui 5, 10 anos nós vamos ter sistemas complexos, né, e que vão poder nos dar resposta e nos ajudar a buscar caminhos com segurança jurídica e com tranquilidade, né? Então, eu vejo que para a advocacia ele só tende a melhorar. Vai aumentar a eficiência, a resposta ao cliente, né? Recursos, impugnações com maior embasamento, né? Demonstrando mais pontos. Então, eu vejo de uma forma fantástica daqui a 5, 10 anos a questão da inteligência artificial e não tenho dúvida, né, de que ela realmente vai fazer parte do dia a dia para quem trabalha com licitação. Não só o advogado, mas também o fornecedor, né, a empresa, a iniciativa privada, como também os próprios servidores públicos, né, que a cada dia mais estão também se adaptando ao uso da inteligência artificial para trazer seus benefícios, né, em cada um nas suas funções. E que conselho o doutor daria para o advogado que ainda não começou a usar a inteligência artificial, ferramentas de IA na sua rotina? Comece já, né? Eu sempre falo que eu, desde cedo, já comecei a utilizar o computador. Primeiro aquele sisteminha de logo, né? Tartaruguinha para cima, tartaruguinha para baixo, né? Depois o meu pai comprou um computador em 95, então sempre tive acesso à parte de tecnologia, né? E aí me formei, comecei a trabalhar e o trabalho não dava conta de ficar acompanhando as questões de tecnologia. Fui fazer minha especialização em Direito Público e aí o professor na aula pegou e disse assim, olha, eu vou mandar para vocês o link via Messenger. E daí eu falei assim, Messenger? O que é o Messenger? Não, o Messenger é aquele grupo, aquele chat de conversa pelo Facebook. Eu falei, Facebook? E aí eu nem sabia o que era o Facebook, né? E aí eu me obriguei a ter que me cadastrar no Facebook, conseguir entender como funcionava aquela página, por causa que eu tinha parado ali uns 5 anos que eu fiquei sem olhar os avanços da tecnologia. E foi suado para mim. Foi bem suado. E a partir daquele momento eu comecei a enxergar que a tecnologia, se nós não acompanharmos ela
diariamente, se a gente passar um ano sem olhar e sem tentar aprender, a gente vai ficar defasado. E a advocacia, e principalmente a área de licitação, né, que está muito voltada para uma área comercial, que busca resultados, a tecnologia sempre está caminhando junto. Então, para os advogados da área, eu digo, vai lá e comece. Como começar? Baixa lá o aplicativo, entre em contato com uma empresa que tem uma plataforma e vai aprendendo a mexer pouco a pouco, vendo qual é a dificuldade, quais as necessidades que você necessita, mas o caminho é esse, comece, porque senão daqui 5 anos vai ser que nem o cara que, quando veio o computador, uma vez encontrei um colega advogado no fórum, um advogado lá com seus 40 anos de advocacia, e ele com as folhas assim, tudo batido na máquina de datilografar. Eu disse, doutor, mas para protocolar tem que ser via digital. Ele, não, eu sei, mas é que eu tenho um técnico de informática que escreve no computador para mim, e daí ele faz o protocolo. Então é isso, você acaba virando um dinossauro, né? Então, assim, a tecnologia está aí, né? Eu peguei o início ali da informatização, que Santa Catarina sempre foi um avanço, né, nessa área, mas antes nós protocolava, tinha que ir lá na distribuição do fórum, né, fazer o protocolo, né? E hoje no sistema digital. Quer dizer, eu vi muitos colegas advogados, né, naquela época, que não queriam aprender, que não queriam, né? E aqueles que continuaram foram forçados a ter que aprender. Então, assim, o caminho, assim, comece, porque senão você acaba virando dinossauro. Isso. Não é uma questão de ser e nem uma questão de quando, né? É uma questão de realidade. A IA, ela já é realidade, a IA já está no nosso dia a dia. A gente precisa se adaptar a ela para extrair dela tudo aquilo que ela tem de benefício, né? Que é trazer mais produtividade, ganhar tempo, conseguir, com o tempo livre que a IA vai trazer por conta da eficiência, né? Gerar novos negócios, refletir melhor estrategicamente, fazer aquilo que a IA não faz por nós hoje. Né? Então, a IA é uma questão de hoje, né? Ela já está no nosso dia a dia, ela já existe, ela já está impactando e a gente precisa se adaptar. É bem isso, né? E aí fazer essa leitura, né? O que vai ser o papel do advogado e qual vai ser o papel da IA, né? Então, a IA ela vai fazer o processo manual e vai ficar para o advogado a parte estratégica, né? Que é onde a nossa parte de cientistas jurídicos, né? Então, a parte estratégica sempre vai ser nossa. Esse é o que a gente detém, que é o nosso conhecimento. Agora, a parte manual, a gente vai deixar de fazer, vamos fazer muito pouco, e grande parte quem vai fazer é a inteligência artificial para a gente. Então, é essa a leitura. Então, não estamos em risco de extinção, não. Pelo contrário, vamos ser extremamente mais eficientes, né? E vamos conseguir criar muito mais oportunidades em virtude da inteligência artificial. E de forma direta, doutor Rafael, o doutor quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes? É essa, né? Utilizem a inteligência artificial, tentem entender, leem, estudem, né? Assim como a gente lê e estuda na nossa área de licitação, na área do direito, a inteligência artificial ela tem que ser estudada, tem que ser compreendida, a forma, ela tem uma burocracia, que nem nós temos na nossa legislação, ela tem a sua própria burocracia, nós temos que entender os termos, os comandos, né? Porque é uma área de processamento de dados, né? Então, ela tem uma legislação própria, uma linguagem própria. Então, nós precisamos entender essa linguagem para que ela possa entregar resultados positivos e não negativos. Porque se a gente começar a pedir, quero o resumo do edital, só fazer esse pedido, vai aparecer umas coisas horríveis, assim, né? Então, se a gente quer que realmente ele seja um aliado, assim como da máquina de escrever a gente veio para o computador e o computador foi um aliado, quando do computador veio a internet, veio o Google, né? Veio agora a inteligência artificial, né? Então, cada um deles nós tivemos que aprender a como lidar, né? Como ligar o computador, como escrever www, né? E a mesma coisa para a inteligência artificial. Então, esse é o recado. Comecem já. O futuro é agora. Obrigado, Dr. Rafael Carrara. Esse aqui foi mais um episódio do Projeto LicitaCast, projeto de podcast de temas mais relevantes de licitações e contratos da OAB de Santa Catarina. Foi um prazer conversar essa tarde aqui com o Dr. Rafael.
E gostaria de convidar a todos a seguir as redes sociais da comissão, da OAB de Santa Catarina, e também assistir aos demais episódios do LicitaCast.